som. É tudo muito chique, gente. Eu não tô acostumada com essa chiqueza. Vamos lá. O Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Se você sabe, cante comigo. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a cante ao Senhor. A força e o poder ao Rei. Louvor e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluias. O Senhor é bom. Aleluias. A gente poderia passar a noite toda aqui cantando, mas nós precisamos meditar na palavra do Senhor.
E eu quero te convidar para abrir sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 18. Capítulo 14, desculpa. João capítulo 14. Aleluia. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. E a partir do primeiro versículo diz o seguinte. João 14, versículo 1. Que o coração de vocês não fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. E se não fosse assim, eu lhes diria: vou preparar morada para vocês. E quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como poderemos saber o caminho? Jesus, porém, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, então saberiam quem é o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Então Jesus respondeu: você nem sabe ainda quem sou, Filipe. Mesmo depois de todo esse tempo, tendo estado com vocês, qualquer um que me vê, vê o Pai. E, portanto, como você está pedindo para ver o meu Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são propriamente minhas, mas do meu Pai que vive em mim. E Ele faz a sua boa obra por meu intermédio. Basta vocês crerem em mim, quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam nisto, ao menos por causa das mesmas obras. Digo a verdade a vocês: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para a presença do Pai. Vocês podem pedir a Ele qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, e assim o Pai será glorificado por meio do Filho. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Amém. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Deus, por tudo que o Senhor tem permitido que já aconteceu aqui nessa noite. Nós pedimos agora, Pai, com muito temor e com muita reverência, que o Senhor continue falando aos corações da tua igreja. Pai, continue ministrando, Senhor, a cada pessoa, do maior para o menor, do mais jovem para o mais velho. Que teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para fluir, para ministrar nas nossas vidas conforme o Senhor deseja. Em nome de Jesus, abra o nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Aleluias. O Bispo Osiel disse que vocês estavam falando sobre intimidade. E eu fiquei, desde que o pastor me convidou para estar com vocês, eu fiquei pensando e orando ao Senhor e dizendo: Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Né? O que o Senhor quer trazer para o teu povo naquele dia? E o Senhor trouxe ao meu coração a palavra, esse texto de João, capítulo 14, onde o Senhor fala sobre tudo que já foi dito aqui no culto. Se você tiver prestado atenção, você conseguiu compreender. Desde o começo do culto, desde o primeiro texto que foi lido, desde as canções que foram cantadas, o Senhor está falando sobre cura, o Senhor está falando sobre alívio, o Senhor está falando sobre restauração. Desde o início do culto, o Senhor está falando sobre isso. E hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, as pessoas falam muito de saúde mental, de saúde física. Não sei como é que é aqui, mas em Goiânia as pessoas vivem correndo. Você sai na rua, o povo está correndo, né? Eu corri 5 km, 10 km. E as pessoas, elas estão em busca o tempo todo de tratarem a sua vida, né? O seu físico, a sua mente.
Mas a gente pouco tem visto e pouco observa no nosso meio, na nossa sociedade hoje, as pessoas falando sobre saúde espiritual. As pessoas buscando conhecerem mais de Deus. A gente vê uma busca hoje desenfreada por tudo, por dinheiro, por status, por diplomas, por títulos, mas a gente pouco observa as pessoas hoje buscando ter intimidade com o Senhor. A gente quase não vê hoje as pessoas dizendo: nossa, eu estou gastando muito tempo buscando Jesus, eu estou buscando muito tempo falando com o Senhor, e a gente quase não observa isso hoje. E a gente busca, né, na nossa rotina, meios para aliviar os nossos traumas, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas inquietações. E aí, lendo esse texto, Jesus está dizendo: olha, não fiquem com o coração de vocês aflitos. Jesus está dizendo algo para a gente, Ele está nos dando uma direção, dizendo para a gente: olha, vocês vão enfrentar muitas tribulações, vocês vão enfrentar muitos conflitos, mas tenham um bom ânimo. É a palavra do Senhor para a gente: tenham um bom ânimo. E aí surge a pergunta para a gente, então: quem é que pode curar a nossa alma? A gente corre atrás de medicação, a gente corre atrás de médicos, a gente corre atrás de tantas coisas, mas existem momentos nas nossas vidas em que a gente não pode mais recorrer à ajuda humana, porque a ajuda que nós precisamos é a ajuda que vem dos céus. Então quem pode confortar um coração turbado? Quem é que pode trazer alívio para um coração perturbado? Para um coração aflito, para um coração transtornado, para um coração agoniado? E aí a gente vê, quando a gente volta aqui no texto, ou no capítulo também em João, nós vamos ver que havia um clima muito tenso nesse contexto onde Jesus está falando para os seus discípulos. Eles estavam vindo de uma confusão, de um momento muito assim, pesado, porque lá fora estavam tramando para matar Jesus. E aí, em meio desse conflito, desse confronto, dessa turbulência, Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês vão passar por aflições, mas fiquem em paz. É como se ele dissesse: eu tenho controle de tudo, está tudo bem. E aí eu quero que você pense comigo agora em Jesus, na figura de Jesus. Jesus havia feito tantos milagres, tinha dado tantos ensinamentos profundos, e ainda assim os judeus, eles permaneciam incrédulos. Eles permaneciam ainda com uma fé deficiente. E Jesus, aqui no contexto onde nós estamos falando agora, ele estava no tabernáculo, e ele estava confortando os seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos, apontando Judas como o traidor. E aí, no meio disso tudo, ele comunica ainda para os seus discípulos que ele ia partir, que os seus discípulos não poderiam segui-lo. Tudo aquilo que você já sabe que eu estou te contando. E aí Pedro se levanta e fala: Jesus, mas eu quero andar contigo, eu quero te seguir, eu quero dar a minha vida pelo Senhor se for preciso. Jesus fala: olha, Pedro, você vai me negar, você não é tão fiel assim, você não vai ser tão fiel assim na hora da pressão. E aí Jesus então está se despedindo dos seus discípulos, naquela quinta-feira do Getsêmani, naquela quinta-feira onde Jesus estava suando, né? Eu estou suando aqui bastante, e você imagina, Jesus estava suando ali, só que o suor dele era gotas de sangue. Era algo muito, muito forte, era algo muito profundo, que a medicina hoje, ela explica essa situação, né? Quando alguém está em um momento de muita tensão, de muita dor, uma angústia muito grande, a ciência diz que essa pessoa, ela pode sim suar sangue. Eu nunca ouvi falar de alguém depois de Jesus que passou por isso, mas imagine você, o que Jesus estava sentindo naquele momento era muito forte. E você deve estar pensando assim: mas o que Jesus tem a ver com a intimidade? O que Jesus tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque Jesus, ele é o nosso maior exemplo de alguém
que foi fiel ao Senhor, que foi íntimo de Deus, que passou pelas maiores dores, pelas maiores aflições e conseguiu vencer. Então essa palavra nessa noite é para você, para dizer para você que não importa o que você esteja passando nessa noite. Eu não sei o que trouxe você aqui, se você está só cumprindo uma rotina de domingo, se você veio porque você precisa vir, porque você é líder, ou porque você já está habituado a estar na igreja. Eu não sei o que trouxe você aqui nessa noite. Eu não sei o que está dilacerando o seu coração nessa noite. Eu não sei o que te causa dor, o que tem te causado aflição, o que tem causado inquietação no seu coração. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus pede para que você continue crendo nele, apesar do que você estiver enfrentando. Amém? Então, seguindo aqui, a gente volta nos textos, lá em Lucas 22, lá em Mateus 26, aonde descreve para a gente, Lucas descreve para a gente que nesse momento as pessoas tinham o costume naquela época de orarem em pé, mas que Jesus naquele momento ele se ajoelha porque tamanha era a dor que ele estava sentindo. E aí Mateus também descreve que ele cai com o rosto em terra porque o peso da angústia que Jesus estava sentindo estava esmagando ele, e ele suplicava ao Pai e dizia: Senhor, ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A gente novamente está falando sobre intimidade. Havia uma intimidade gigantesca da parte de Jesus com o seu Pai. E talvez hoje você olhe e fale assim: nossa, eu tenho uma vida com Deus há muitos anos. Eu caminho com Jesus há muitos anos. Eu tenho uma ligação com Deus muito forte há muitos anos. Deus me trouxe hoje aqui para falar para você que Deus quer mais de você. Amém? É para você, não é para a pessoa que está do seu lado, não é para quem está atrás, está na frente. Deus está falando com você nessa noite. Ele quer mais intimidade com você. Ele quer se relacionar mais com você do que você já tem se relacionado. Tem coisas maiores que o Senhor deseja revelar a você e que talvez você ainda não tenha compreendido. E aí, voltando ao texto, o texto fala que o suor de sangue, o suor de Jesus então se transforma em gotas de sangue e cai sobre a terra. E nós vamos ver então que o coração de Jesus, a gente continuar nos textos na frente ou voltar também nos textos, nós vamos ver que o coração de Jesus estava perturbado, que o Espírito de Jesus estava perturbado. E quem deveria estar com ele naquela noite não estava. Quem deveria ser seu apoio emocional e espiritual não estava ali do seu lado. Jesus estava experimentando então um estado de angústia devastador. Seu estado psicológico e a sua angústia, a sua sensibilidade estavam à flor da pele. E mesmo assim, Jesus continuava confiando no plano do Pai. Você consegue se identificar nisso que eu estou dizendo para você nessa noite? Você consegue identificar que o Senhor está nos chamando para que não importa o quanto doa, não importa quão profunda é a ferida que nos fere, a dor que envolve o nosso coração, ou que envolva uma situação que você esteja enfrentando. O Senhor deseja que você confie nele. Amém? O Senhor deseja que você confie nele. E Jesus, apesar de tudo que estava acontecendo, o texto diz que ele é o único que se doa, ele é o único que conforta, ele é o único que instrui. E ele poderia talvez ter focado na sua dor, ter focado em qualquer outra coisa, ou ter se feito de vítima, mas Jesus, ele foi conforto e foi apoio para aquelas pessoas. Deus está te chamando para que você seja apoio e conforto para outras pessoas no meio da sua aflição. Amém? Isso é difícil, isso é forte. Mas enquanto você chora, Deus quer que você também console outras pessoas. Nós cantamos aqui agora: Espírito Santo, ore por mim, me ajude nas minhas fraquezas. Nós temos o Espírito Santo hoje.
Nós temos um Consolador, aquele que ora, que intercede por nós. E o Senhor, Ele quer que você não pare, que você avance. E você só vai conseguir avançar, você só vai conseguir romper ao nível que Deus deseja para a sua vida se você for íntimo de Deus. Se você buscá-lo de todo o seu coração. João 16:33, Jesus afirma que nós teremos aflições, mas há uma palavra de encorajamento no mesmo versículo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Isso é um convite para que nós confiemos no Senhor, confiemos que Ele é a nossa paz, apesar de tudo. Porque Jesus, Ele tinha propriedade para dizer isso. Ele vivenciou, Ele experimentou as maiores dores que talvez um ser humano pudesse experimentar. E apesar de toda a agonia, de toda a dor, os discípulos, eles não conseguiram compreender muito bem o que estava acontecendo. Porque os discípulos também estavam com o coração turbado. E o coração aqui dos discípulos, o coração de Jesus, ele é o eixo do qual giram em torno todos os sentimentos. É como se ele fosse a mola das palavras e das ações. E naquele momento a alma deles, aqueles discípulos, estava como uma tempestade. E aí, trazendo isso para mim, trazendo isso para você, a gente pode compreender por que talvez, muitas vezes na vida, nós erramos. Nós erramos com Deus, nós erramos na nossa caminhada cristã, nós erramos no nosso relacionamento com o Senhor. Porque na maioria das vezes quem dirige a nossa vida não é o Espírito Santo, é o nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem conhece o nosso coração é o Senhor. Então, por conhecer o nosso coração, Ele pede a direção das nossas vidas, para que Ele conduza, para que Ele direcione. Então, se você está cansado de errar, se você está cansado, talvez de sofrer, essa palavra é para você. Você fala, mas eu sou crente, mas é para você. Se você está cansado de errar, se você está cansado de sofrer, entrega o seu coração ao Senhor. Amém? Eu posso ouvir um amém? Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. E isso também fala de intimidade. E aí, nesse contexto de tempestade na alma daqueles homens, Jesus se levanta a fim de confortar aquelas pessoas. Um coração turbado é a coisa mais comum no mundo. E esse problema atinge pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas brancas, negras, brasileiras, inglesas, seja quem for. Todo mundo, em algum momento na sua vida, ela vai sentir aflição, ela vai sentir angústia, ela vai sentir temor. E não existe nenhuma tranca que a gente pode colocar, nenhuma tranca humana que a gente pode colocar para manter isso fora da nossa vida. Até mesmo quem serve a Deus, em algum momento na sua vida, vai sentir aflição. Quem aqui já sentiu aflição? Em algum momento a gente vai sentir aflição. Então, o coração turbado, ele pode ficar turbado pelas pressões que vêm de fora, pelos temores, pelo medo do futuro. Até mesmo pastores, líderes, grandes líderes, eles podem, e muitas vezes eles bebem sim cálices amargos entre a graça e a glória. E talvez você não tenha experimentado isso ainda, mas em algum momento na sua vida, infelizmente, você vai precisar chorar, vai precisar sofrer, porque ninguém está imune, nem o Filho de Deus foi poupado. Então Jesus consola os discípulos dizendo, olha, não se turbe, ou não fiquem com o coração de vocês aflito.
E aí Jesus diz para os seus discípulos que da mesma maneira em que eles creem em Deus como seu refúgio no meio da calmaria, eles deveriam também crer em Deus no meio da tempestade. E isso fala de intimidade. Você só confia em alguém que você só confia em alguém em quem você é íntimo, de quem você é íntimo. Você não confia numa pessoa com quem você não tem intimidade, com quem você nunca viu na vida, com quem você nunca passou por experiências com aquela pessoa. Então Jesus está dizendo, olha, creiam em Deus, creiam em mim. Ele está reafirmando ali a sua divindade. E isso significa, olha, já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim, continuem crendo em mim. E essa fé que Jesus está falando não é uma fé só intelectual, ou só uma fé racional. É uma fé que traz para a gente poder, que traz para a gente autoridade. Porque muitos de nós confiamos na fé que a gente tem, mas não confiamos no Deus da fé. Muita gente às vezes crê em Deus, e crê, até os demônios creem. Mas Deus deseja que a fé, ela seja o remédio da nossa doença. Que ela seja o remédio da doença do nosso coração. Que ela seja o remédio da doença da nossa alma. Porque as crises, elas virão. Os problemas vão aparecer, as tempestades vão ameaçar, os ventos contrários, eles virão contra a minha vida, contra a sua vida. Muita coisa vai conspirar contra você, vão tentar te matar, vão tentar destruir a sua vida, mas o Senhor está dizendo, continue crendo em mim. Apesar de tudo, continue crendo em mim, continue descansando em mim, continue buscando a mim, continue depositando a sua confiança em mim. E é isso que o Senhor vem dizendo para a gente, olha, a perseguição vai vir, a cruz vai vir, mas continue confiando em mim. Apesar das chuvas, apesar das tempestades, continue confiando em mim. Continue confiando em mim, isso é intimidade. Se você não buscar ter intimidade com o Senhor, você não vai conseguir crer no Senhor no meio dos seus temporais. E o Senhor continua dizendo, olha, as prisões, os açoites, o sofrimento, a morte, eles virão, eles tentarão, mas continue confiando em mim. O que a gente aprende com isso? Diante das provas, diante das tribulações, diante dos sofrimentos, a gente precisa levantar a cabeça e olhar para a recompensa final. Na caminhada cristã, na jornada cristã, há sofrimento. Andar com Jesus, por muitas vezes nós vamos chorar. Na caminhada com Cristo, há sofrimento, há dor, há cruz. Mas o fim desse caminho é a glória, é o céu. Há uma recompensa. Deus está dizendo para você nessa noite, não importa o que você esteja passando, Deus te contempla. Deus está sondando o seu coração, Deus sabe quem você é. E Deus sabe o porquê que Ele permite muitas coisas acontecerem nas nossas vidas, e nós precisamos nos alegrar. Porque muitas vezes a gente só quer vencer. Vencer e a glória. Muitas vezes a gente não quer passar pelo sofrimento. E muitas vezes quando a gente passa pelo sofrimento e a gente vence, muitas vezes a gente se esquece do Senhor. Muitas vezes a gente se esquece de quem é que deu o alívio, quem é que deu o escape. E nós não podemos nos esquecer de quem é que dá ordem para a tempestade. Quem é que dá ordem para o morto se levantar? Muitas vezes a gente se esquece quem é o dono do milagre. E não somos nós.
E nós precisamos buscar ao Senhor enquanto ainda nós temos tempo. Chegará um tempo onde nós procuraremos e nós não acharemos. E eu espero que a gente não esteja aqui mais, porque será quando Jesus terá arrebatado a sua igreja. Você crê nisso? Amém? Está chegando o tempo de Jesus arrebatar a sua igreja. E se Jesus ele pede para que a gente tenha intimidade com Ele, é porque no céu não entra quem não conhece Jesus. O céu é um lugar de intimidade. Jesus está preparando um lar para a sua igreja. E tudo isso que a gente vive hoje não vai mais existir, nenhuma dor, nenhum sofrimento. Mas para que a gente alcance isso, nós precisamos buscar ter intimidade com o Senhor. E no meio da intimidade, nós precisamos buscar formas de adorar ao Senhor. Se você está chorando, continue cantando. Se tudo está difícil, continue cantando, continue glorificando ao Senhor. Quanto mais de Deus você tiver na sua vida, mais você saberá confiar nele. Jesus, ele conseguiu ser apoio para outras pessoas porque ele sabia quem era o seu Pai. Ele soube confortar outras pessoas porque havia confiança no seu coração, havia intimidade dele para com o Pai. E apesar do seu coração estar dilacerado, ele sabia que o que o aguardava era maior e melhor do que tudo o que ele estava vivendo. Nós só confiamos e acreditamos em quem a gente conhece. Jesus quer que você o conheça mais ainda do que você tem conhecido. Jesus quer que você o busque mais do que você tem buscado. Jesus quer se revelar a você mais do que ele tem se revelado. Está pouco. Jesus quer mais de você. E para a gente terminar, para a gente orar, aonde eu tenho ido, eu tenho compartilhado o que o Senhor tem feito na minha vida. E quando a gente fala de intimidade, a gente fala de momentos onde a gente consegue ouvir a voz do Senhor. Eu passei por uma experiência esse ano, no mês de março, onde eu havia recebido uma palavra. E essa palavra dizia: olha, você vai receber um presente no mês de março. E acho que foi no final do ano que eu recebi essa palavra. E quando foi em março, eu estava esperando muito para que algo acontecesse na minha vida, porque Deus tinha prometido que eu receberia algo. E quando chegou no mês de março, eu fui fazer uma consulta na dermatologista. E ela olhou uma pinta que eu tinha na perna e disse: eu não gosto do aspecto dessa pinta. A gente vai ter que fazer uma biópsia para ver, porque eu suspeito que isso seja câncer. E a gente correu para um oncologista. A gente não ficou esperando o resultado ou a biópsia. A gente correu para um oncologista. E ele examinou a pinta que eu tinha. E ele disse: olha, você tem um histórico de gente na sua família com câncer de pele. E 50% de chance disso que você tem na perna ser um câncer. E se for um câncer, provavelmente ele está enraizado e ele subiu na sua perna, e a gente vai ter que retirar parte da sua virilha. E a minha mãe estava comigo e ela perguntou para ele, falou: doutor, é 50% de chance de ser um câncer, mas qual é a probabilidade de não ser? Ele falou 50%. Minha mãe falou: então a gente vai se agarrar nos 50% de não ser um câncer. E imagina como é que o meu coração ficou. Eu falei: meu Deus, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu estou no empreguiz, a minha vida está do jeito que eu pedi para o Senhor. E agora?
E eu fiquei naquele desespero, naquela agonia. E todo momento que eu tinha, toda oportunidade que eu tinha para chorar no meu cantinho e falar com o Senhor, eu aproveitava. E eu comecei a fazer do meu carro o meu altar de adoração. Eu ia para o trabalho, eu ligava o som e eu começava a orar. E eu dizia: Deus, se for, a glória é tua, e se não for, a glória também é tua. E eu ia e voltava para o trabalho, adorando a Deus. E eu tinha muito medo de que realmente, de fato, pudesse ser o que o médico havia dito que seria. No dia que eu fui fazer a cirurgia, que eu fui operar, que eu tinha que retirar aquela pinta, e eu não sabia o que ia acontecer, né, lá dentro. Enquanto eu estava sendo internada, minha mãe recebeu um áudio de uma irmã. E essa irmã começou a orar, e minha mãe, assim que ela começou a ouvir o áudio, ela falou: olha, essa oração não é para mim, essa oração é para você, ouve. E aquela irmã Deus começou a usar aquela irmã em profecia, e ela começou a dizer: olha, filha, nessa tarde eu estou enviando um anjo aí aonde você está. E eu estou desfazendo algo que era para ser ruim e transformando isso em bênção. E eu ouvi aquele áudio, eu falei: meu Deus, eu estava tão agoniada que eu só lembro dessa parte. Mas ela orou falando muita coisa, mas eu só lembro disso. Que ela dizia que Deus estava enviando um anjo naquele momento. E que Ele estaria comigo. E eu fiz a cirurgia. E o coração aflito do que poderia ser. E acho que uns 6 dias depois saiu o resultado. E eu abri o resultado, e aí eu fui dar onde que eu sei resolver as coisas, fui olhar no Google, né? Falei: deixa eu dar uma olhada no Google. Todo mundo faz isso hoje, né? Falei: deixa eu ver o que o Google me fala antes de eu falar com o médico, porque aí, se ele disser um trem ruim, eu já estou sabendo antes. E quando eu mandei mensagem para o médico, ele disse: olha, que bom, você não tem câncer. Isso aí era um tumor benigno, a gente tirou e está tudo bem agora. Então, glória a Deus, glória a Deus, porque eu creio em um Deus que dá ordens e que faz o milagre acontecer. Aquele dia o Senhor disse que estava transformando algo ruim em algo bom, e eu creio que o Senhor fez isso na minha vida. Então eu quero dizer para você que não importa o diagnóstico, não importa o que as pessoas têm dito a seu respeito, ou que talvez você mesmo pense a seu respeito. A última palavra vem do Senhor. E Deus pensa coisas boas a seu respeito. Deus tem planos de paz e não tem planos de mal para você. Então nessa noite eu não sei o que te trouxe aqui, qual é a sua dor, o que te causa aflição, mas eu quero te convidar nessa noite a fazer uma aliança com o Senhor e dizer a Ele que você, a partir dessa noite, irá buscá-lo com mais intimidade, irá buscá-lo com mais verdade, irá buscá-lo com mais intensidade, apesar do que estiver acontecendo. Está tudo, está tudo contrário. O mar está agitado, está tudo se levantando contra você, mas você vai continuar adorando. Mas você vai continuar buscando ao Senhor, você vai continuar descansando o seu coração no Senhor, porque há uma palavra de vitória sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluias. Eu vou cantar mais uma que dá tempo. Aleluias. Aleluias. Feche seus olhos aí onde você está. Agora você tem a oportunidade de falar com o Senhor e dizer para Ele sobre
O que aflige o seu coração nessa noite, o que aflige a sua mente nessa noite. Talvez não é você, mas talvez é por alguém. Talvez nessa noite você precisa de alguém, que o Senhor vá na direção de alguém. O Senhor vai nessa noite. Aleluias. Eu creio que Deus, Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe. E Ele pode visitar alguém agora, que talvez esteja no seu coração, esteja causando inquietação na sua mente, na sua alma. Aleluias. Espírito Santo de Deus, nós pertencemos a Ti, Pai. Deus, nós cremos no Teu favor, nós cremos na Tua soberania. O Senhor é o Deus, Pai, que conhece o nosso sentar e o nosso levantar. O Senhor é quem nos sonda, Pai, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos acordados. O Senhor conhece, Pai, as palavras que ainda vão sair dos nossos lábios. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Jesus, eu te peço agora que o Senhor visite cada pessoa que está aqui nessa noite. Deus, vai de encontro agora a cada necessidade, vai de encontro agora a cada coração. O Senhor é o Deus que sonda mentes, o Senhor é o Deus que conhece, Pai, a história de cada uma. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Toca nossa alma, toca nossa mente, Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. O Espírito Santo visita agora o seu coração, visita a sua mente agora. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que restaura. Se você nessa noite precisa de um toque especial da parte do Senhor, eu quero te convidar para vir ao altar. Venha ao altar. O Senhor está liberando sobre as nossas vidas nessa noite, sobre a vida de pessoas aqui nessa noite, restauração, cura na alma, cura no corpo, cura na mente. Aleluias. Se você precisa de um toque especial do Senhor, o Senhor te convida a vir à frente. Aleluias. Mi maior. Flua, Senhor, no nosso meio. Rasga seu coração para o Senhor. Se você quiser chorar, chora. Se você quiser gritar, grite. O médico da alma, o médico do corpo, o médico que cura o coração está aqui nessa noite. Os pastores podem orar. Aleluias. Tu és
és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me conhece. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me conhece. Sonda, cura, 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 cura. Cura, cura, cura. Cura, cura. Restaura, liberta, transforma. Cura, cura. Cura, aviva, santifica, Deus. Cura, cura, cura a nossa alma, a nossa alma. O nosso corpo, Deus, o nosso corpo é teu templo. Cura, 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 cura. Restaura, liberta, transforma. Cura, cura, cura a alma, a mente e o coração. A alma, a mente e o coração. Cura, cura, cura. Cura, cura, cura. Cura. Nós somos teus. Nós somos teus, Deus. Cura, cura, cura. Cura, cura, cura. Cura, cura, cura. Cura. Sela, Jesus, o que o Senhor fez nas nossas vidas nessa noite. Sela, Senhor, com o teu sangue, com as tuas mãos poderosas. Nós te pertencemos e nós cremos que o Senhor é um Deus bom, cheio de graça. Cremos que o Senhor é um Deus maravilhoso em todo o tempo. Nós te louvamos e nós te bendizemos por tudo que o Senhor faz, fez e fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. E eu nada sou sem ti. Vamos cantar juntos para terminar? E eu perdida estou sem ti. Vamos juntos. E eu
nada sou, eu nada sou sem ti. Aleluias. Pode sentar no seu lugar, aplauda ao Senhor. Obrigada, pastor, pela oportunidade, pelo convite. Deus abençoe vocês. Sempre um prazer.